Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao Santa Dica, nosso podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje temos a honra da participação do Fernando Pereira e neste episódio nós vamos falar sobre o mercado de milho. E antes eu quero fazer a apresentação do nosso convidado. O Fernando Pereira é ex-presidente e membro do Conselho de Administração da Agroceres, tem grande experiência no agronegócio e especialmente no mercado de grãos e carnes. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao nosso podcast. E a minha primeira pergunta sobre o tema de hoje é como vamos entender o comportamento atual do preço do milho. Obrigado, Zé Afonso. Obrigado a Santa Helena Sementes pelo convite. E um agradecimento especial a todos aqueles que nos acompanham. Para entendermos bem o comportamento do preço atual do milho, é bom nós retrocedermos um pouquinho no tempo. Uma forte elevação do preço começou a acontecer no segundo semestre de 2020. E, a princípio, de maneira estranha, isso coincide com um recorde de produção de milho, a maior safra brasileira de milho, em torno de 102 milhões de toneladas naquele ano. Então, como explicar uma forte elevação de preço com uma forte safra? Na realidade, isso decorreu do que aconteceu no ano anterior. Em 2019, nós tivemos uma safra recorde, próximo da recorde, melhor dizendo, e tivemos uma exportação recorde. Nós exportamos muito e, consequentemente, tivemos um baixo estoque de passagem para o ano 2020. Contribuiu muito também o câmbio, que favoreceu ainda mais o mercado já forte exportador, porque, como sabemos, com a entrada da pandemia, no início de 2020, o câmbio saltou para níveis acima de 5,20, que permanece até hoje. Então, isso contribuiu também muito para isso. Consequentemente, nós tivemos novamente um estoque de passagem de 2020 para 2021 aquém do que se esperava, ou seja, um mercado enxuto de oferta. Em 2021, nós tivemos um outro fenômeno complicado. Problemas climáticos reduziram a produção de milho brasileira em aproximadamente 16 milhões de toneladas. Então, uma queda de oferta. E aí terminamos 2021 com estoque de passagem modesto e ainda o potencial exportador bastante forte. Isso explica esse mais de um ano e meio de preços fortes do grão, esse nosso grãozinho de ouro. O senhor tem ideia de quanto é o volume desse grão? Nós chegamos a exportar, como mencionei, cerca de 42 milhões de toneladas desse grão, de uma produção de 102. O Brasil consome algo como 68, 70 milhões de toneladas. Se olharmos a produção animal, as cadeias de produção de carne de frangos e de suínos são as maiores consumidoras desse grão, fora aquele que vai para consumo humano. Também. Bom, tendo tudo isso em mente, fica aqui a pergunta que todos os agricultores e pecuaristas estão fazendo neste início do ano, né? O que pode se esperar do mercado do milho para 2022? O cenário possível que podemos desenhar neste momento, à luz dos fatos disponíveis, mostra um mercado com preço consistente. Como se explica isso? Já mencionamos o estoque de passagem modesto do ano 2021 para 2022, decorrente da quebra de safra ocorrida em 2021. Além disso, já temos, digamos assim, contratada uma queda de produção da safra verão da ordem de 5 a 7 milhões de toneladas, provocada pelo fenômeno Laninha na região sul do Brasil. Essa safra verão, ela não é uma safra tão forte, ela responde por 22 a 23% da produção total brasileira em anos normais. Mas essa queda tem, certamente, algum impacto na produção. Então, esse é o fenômeno. Entramos já com essa... O restante está tudo dependendo
da oferta e demanda, a oferta, diga-se, segunda safra, e da demanda geral que vamos ter durante o ano. Então, a tendência é de preços consistentes, porque não se vislumbra ao longo do ano nenhuma queda forte de demanda, tampouco aumento forte de produção. Então nem no Brasil, nem fora. Vai haver uma estabilização, então, do preço no mercado. Relativa estabilização em níveis elevados. Na sua opinião, quais os fatores que mais vão impactar os preços neste ano? É evidente que durante o ano a gente não tem, isso não é linear. Existem oscilações naturais que certamente vão acontecer e isso é muito importante considerarmos. Primeiro, nós começamos agora o plantio da maior safra que compõe a safra total brasileira, que é a segunda safra. Está se iniciando nesse momento. E tudo está por acontecer. Ou seja, vamos acompanhar agora o ciclo da cultura na fase inicial de plantio, passa por um período crítico, que é o período de pendoamento e enchimento de espigas, vai acontecer lá por volta de abril, maio, e depois ainda tem algum risco climático no final da safra que pode acontecer, principalmente na região sul. Então são todos fatores internos que podem interferir no preço. Fora isso, nós temos fatores externos muito importantes. O maior deles é a safra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos respondem por aproximadamente 32% do milho que se produz no mundo. São em torno de 380 milhões de toneladas produzidos pelos Estados Unidos, em um total mundial de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Então isso é muito. Qualquer oscilação percentual, qualquer 3% ou 5% é muito. É muito. Então, isto interfere com o mercado. E toda a safra dos Estados Unidos está por acontecer também. Agora está em fase de decisão de plantio, mais soja ou mais milho. Depois passa por todo o ciclo da cultura até a colheita que se materializa em setembro e outubro. E aí que teremos um cenário já fechado para o ano. Ok. Muito obrigado, doutor Fernando. Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Agradeço a sua participação, pelas explicações e fique à vontade aqui para deixar um recado final para os nossos ouvintes e espectadores. A gente tem que sempre levar em conta que mercado é dono de si mesmo. Nós não temos, ninguém tem bola de cristal e o produtor tem que estar muito atento a todos esses fatores que contribuem para a flutuação do preço para tomar a melhor decisão. Tem que estar bem informado. E alguns desses fatores, é bom dizer, que são movimentos especulativos gerados por expectativas apenas, não necessariamente por fatos já materializados. E a expectativa se constrói a partir de alguns episódios, e que podem se confirmar ou não. Então, isso interfere também na tomada de decisão do produtor. A boa informação é a chave para errar menos. Obrigado a todos os ouvintes e espectadores do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueça, você também pode enviar sua dúvida que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, @SantaHelenaSementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site, santahelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.